Eu devia ter gritado, devia ter agarrado o braço do meu filho com força e arrastado ele para fora daquela mansão no exato momento em que coloquei os pés lá. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei calada, engoli meu orgulho de mãe pobre, respirei fundo e deixei que a gente entrasse na cova dos leões. E esse silêncio, esse maldito silêncio, quase custou a vida do meu único filho. Meu nome é Lourdes e eu sou costureira. A vida nunca me deu nada de graça. Desde que meu marido faleceu, quando o Felipe ainda era um bebê de colo, eu aprendi que dignidade é a única coisa que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar da gente. A gente pode não ter dinheiro para viajar para a Europa ou para comprar carros do ano, mas a gente tem a cabeça erguida, ou pelo menos, era o que eu achava até aquele dia fatídico. Tudo começou numa tarde abafada de domingo. Felipe chegou em casa com aquele sorriso que ele tenta esconder, mas que ilumina o rosto todo. Ele sentou na mesa da cozinha, enquanto o cheiro do café fresco subia, e me disse com a voz trêmula de emoção: Mãe, eu vou casar. Eu conheci a mulher da minha vida. O nome dela é Camila. Eu fiquei feliz. Claro que fiquei. Que mãe não quer ver o filho feliz? Mas aí, ele completou. E o sorriso dele vacilou um pouco. Ela é filha do Dr. Eduardo Matos, o dono daquela construtora gigante. Eles moram no Morumbi e querem te conhecer num jantar, na próxima sexta-feira. O Morumbi, aquele bairro onde as casas têm muros tão altos que a gente nem vê o telhado, onde tem mais câmera de segurança do que gente na rua. Eu senti um frio na espinha. Não era inveja, Deus me livre, era um pressentimento. De mãe, a gente sente quando o filho está entrando num caminho que não é pro bico dele. Naquela sexta-feira, eu vesti meu melhor vestido. Era um azul marinho simples, que eu mesma costurei com um tecido que comprei na promoção no Brás. Passei a tarde toda alisando o tecido, garantindo que não tinha nenhuma linha solta, nenhum defeito. Eu queria estar apresentável. Eu queria que o Felipe tivesse orgulho da mãe dele. Pegamos um carro de aplicativo até lá. A viagem demorou quase 1 hora. Quando chegamos na frente do portão, eu me senti pequena. O muro era de pedra escura, imponente, frio. Tinha uma guarita blindada. O Felipe tocou o interfone e disse o nome dele. O portão de ferro se abriu devagar, fazendo um barulho pesado, metálico, que ecoou no meu peito. Clang. 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 Parecia a boca de um monstro se abrindo. Caminhamos pela entrada de carros que parecia não ter fim. Tinha carros importados parados ali. Carros que custavam mais do que a minha casa inteira. Quando chegamos na porta principal, uma moça de uniforme preto e branco abriu a porta. Ela me olhou de cima a baixo. Olhou para minha bolsa velha, aquela que eu tenho há 10 anos, e disse com uma voz seca: A entrada de serviço é pela lateral. A senhora veio para a vaga de cozinheira ou para lavar roupa? Antes que a gente pudesse explicar, uma voz grossa, arrastada, veio de dentro da casa. Deixa ela, Maria. Não é a nova empregada. Era ele. O doutor Eduardo Matos. Ele apareceu no hall de entrada, segurando um copo de uísque. O barulho do gelo batendo no vidro era a única coisa que se ouvia. Tlim. Tlim. Ele vestia uma camisa de linho que devia custar o meu salário de 1 mês. Ele olhou para mim e deu um sorriso torto. Ah, desculpe a confusão. É que a minha funcionária não está acostumada a receber visitas tão simples. A sua bolsa, realmente, parece muito com a que a nossa antiga faxineira usava para levar as sobras de comida. Aquilo foi como um tapa na cara. Ele não estava pedindo desculpas. Ele estava marcando território. Ele estava dizendo, sem usar essas palavras, que eu não pertencia àquele lugar. Eu olhei para o Felipe e vi a dor nos olhos dele. Por ele, eu engoli o choro. Levantei a cabeça, respirei fundo e disse: Boa noite, Dr. Eduardo. É um prazer conhecer o pai da Camila. O jantar foi um teatro de horrores. A sala de jantar era enorme, com um lustre de cristal que brilhava tanto que doía a vista. A mesa era comprida demais. A gente ficava longe um do outro.
O silêncio na sala era ensurdecedor. Só se ouvia o barulho dos talheres de prata batendo nos pratos de porcelana. Clim, clim, clim. Parecia o som de um relógio contando o tempo da minha humilhação. A esposa dele, Dona Beatriz, era uma mulher bonita, mas apagada. Ela falava baixo, quase sussurrando, e parecia ter medo de respirar perto do marido. A Camila, a namorada do meu filho, estava tremendo. Durante a comida, o Dr. Eduardo não parou de falar dele mesmo. Falou das viagens para Paris, dos prédios que construiu, dos políticos que eram amigos dele. De vez em quando, ele parava, olhava para o Felipe e soltava uma farpa. Então, Felipe, você é engenheiro, né? Mas engenheiro de quê? De obra pequena? De reforma de banheiro? Porque, na minha empresa, a gente lida com milhões. Você não deve estar acostumado com números grandes, né? Eu olhei para as mãos do Felipe debaixo da mesa. Ele apertava o guardanapo com tanta força, mas tanta força, que os nós dos dedos dele estavam brancos. Ele estava tremendo, não de frio, mas de raiva e de vergonha contida. Ele respondia com educação. Dizia que trabalhava numa empresa séria. Mas o doutor Eduardo nem ouvia. Ele cortava a carne do prato dele com força, fazendo a faca ranger no prato. E aí, aconteceu a coisa que mais me doeu. Debaixo da mesa tinha um cachorro. Um cachorro de raça, bonito, com o pelo brilhante. O doutor Eduardo pegou um pedaço enorme de carne do prato dele, uma carne suculenta, vermelha, e jogou no chão para o cachorro. Come, campeão. Isso é filé mignon. De primeira qualidade. Depois, ele olhou para mim. Apontou para o meu prato, onde tinha um pedaço de carne um pouco mais passado, seco, duro. Ele disse com aquele tom de voz falsamente amável: Experimenta, Dona Lourdes. Pode comer. Essa carne aí, a senhora provavelmente nunca teve chance de provar na vida. Aproveita, que hoje é por minha conta. Olhei para o cachorro comendo o filé mignon. E entendi. Ele estava tratando o cachorro melhor do que a mim. Ele estava me dizendo na minha cara que eu valia menos que o animal de estimação dele. O Felipe largou os talheres. O barulho do metal batendo na porcelana ecoou na sala como um tiro. Ele ia levantar. Ia brigar. Eu sei que ia. Mas a Camila colocou a mão no braço dele e olhou para ele com olhos de súplica, olhos cheios de lágrimas que diziam: Pelo amor de Deus, não faz nada, ele vai me destruir. Eu respirei fundo, peguei o meu garfo, cortei um pedaço pequeno daquela carne seca e comi. Não porque eu tinha fome, mas porque eu não ia dar o gosto para ele de me ver sair correndo. Eu sou Lourdes. Eu criei um homem sozinha. Eu não tenho medo de gente rica sem educação. O jantar terminou com um café servido em xícaras que pareciam casca de ovo de tão finas. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, eu sentia que tinha envelhecido 10 anos naquela noite. O ar daquela casa era pesado, carregado de tristeza e arrogância. O doutor Eduardo nem se levantou para nos levar até a porta. Ficou sentado, bebendo mais um copo de uísque. Na saída, enquanto caminhávamos de volta para o portão, o Felipe estava chorando. Mãe, me desculpa. Eu não devia ter te trazido aqui. Aquele homem é um monstro. Eu abracei meu filho ali, no jardim escuro daquela mansão. Não chora, meu filho. A gente tem uma coisa que ele nunca vai ter. A gente tem amor e respeito. Ele é pobre de espírito. Vamos para casa. Mas quando a gente estava saindo pelo portão, aconteceu algo que mudou tudo. Já era noite. A rua estava deserta e escura, mas encostada no muro, do lado de fora, tinha uma mulher. Ela estava sentada no chão frio, chorando baixinho. Ela parecia ter a minha idade, vestia roupas simples, gastas, e segurava uma pasta de plástico velha contra o peito. Quando ela viu a gente saindo, ela se levantou rápido, num pulo, e correu na nossa direção. Eu me assustei. Achei que fosse um assalto, mas ela não queria roubar nada. Ela agarrou a minha mão com força. As mãos dela estavam geladas como gelo. O frio das mãos dela passou para as minhas e subiu pelo meu braço como um aviso de morte. A senhora conhece ele? A senhora conhece o homem dessa casa? Ela perguntou com a voz rouca,
quebrada de tanto chorar. Eu olhei para o Felipe sem entender. Falei com cuidado. A gente acabou de jantar lá. Por quê? A senhora precisa de ajuda? A mulher olhou para a mansão com um ódio que eu nunca tinha visto na vida. Os olhos dela brilhavam no escuro. Ela apertou a pasta de plástico contra o peito e começou a gritar, mas um grito abafado, sufocado, cheio de dor. Ele é um ladrão. Ele roubou a minha vida. Ele roubou a casa onde eu ia morar com os meus netos. Ele é o demônio. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, as luzes da guarita de segurança acenderam forte, iluminando a gente como se fosse dia. 2 seguranças saíram lá de dentro correndo. A mulher se assustou, soltou a minha mão e saiu correndo pela rua escura, mancando, desaparecendo na noite. Eu fiquei ali parada, com o coração disparado na garganta, olhando para o lugar onde ela tinha sumido. Quem era ela? O que o doutor Eduardo tinha feito? E o mais importante, onde foi que eu meti o meu filho? Olhei para trás, para aquela casa iluminada e bonita, e pela primeira vez, eu senti que aquilo não era uma casa. Era um cenário. Um cenário montado para esconder uma sujeira muito grande. Felipe, vamos embora agora, eu disse, puxando meu filho pela mão. Mas dentro da minha cabeça, uma sirene começou a tocar. Eu sabia que não podia deixar isso para lá. Aquela mulher chorando no portão não era uma doida, ela era uma vítima. Mal sabia eu que aquela mulher no portão era só a ponta de um iceberg. O navio do meu filho já estava batendo nele de frente, e eu era a única pessoa no mundo que conseguia ver o desastre chegando. O cheiro de lírios brancos no salão do clube paulistano era tão forte que me dava enjoo. Tudo ali brilhava. Os lustres de cristal no teto pareciam estrelas artificiais, e as toalhas de mesa eram de um tecido tão fino que eu tinha medo de tocar e sujar com as minhas mãos calejadas de costureira. Estávamos cercados pela nata da sociedade, ou pelo menos era o que eles achavam que eram. Homens de terno italiano e mulheres com joias que custavam mais do que a minha vida inteira. Mas debaixo daquele perfume caro e da música clássica suave, eu sentia o cheiro podre da mentira. Eu estava sentada numa mesa no canto, apertando a minha bolsa velha contra o peito. Dentro dela estava a bomba que ia explodir aquele castelo de cartas. Minutos antes da cerimônia começar, Dona Irene me encontrou no banheiro. Ela era uma mulher simples como eu, mas os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Ela segurou a minha mão e me entregou um envelope pardo, grosso e pesado. Dona Lourdes. Ela sussurrou com a voz trêmula. Aqui tem tudo. As provas do dinheiro que ele roubou da gente, as fotos da outra família. Acabe com ele. Por favor, faça justiça por nós que não temos voz. Eu guardei aquele envelope como se fosse uma arma carregada. Agora, ali no salão, eu via o meu filho Felipe no altar. Ele estava lindo no terno que alugamos, mas estava pálido. A Camila, a noiva, parecia uma boneca de porcelana prestes a quebrar. E lá estava ele. O doutor Eduardo Matos, o pai da noiva, o dono da festa. Ele subiu no palco pequeno onde estava o microfone. O barulho das conversas parou. Todos os olhos se viraram para ele. Ele sorriu, aquele sorriso de dono do mundo, levantou a taça de champanhe e começou a falar. A voz dele ecoava nas caixas de som, preenchendo cada canto do salão. Senhoras e senhores, obrigado por virem celebrar a teimosia da minha filha. Houve risinhos na plateia. Ele continuou, olhando para Camila com um olhar que não tinha amor. Tinha posse. A Camila sempre foi uma menina difícil. Ela podia ter escolhido qualquer homem desse salão, qualquer rapaz de boa família, com futuro garantido. Mas não. Ela bateu o pé. Ela quis porque quis se casar com esse rapaz aqui. Ele apontou para o Felipe. O meu filho abaixou a cabeça. O doutor Eduardo fez uma pausa dramática, bebeu um gole do champanhe e soltou a frase que fez o meu sangue parar de correr nas veias. Eu vou ser sincero com vocês, meus amigos. Esse moleque é um idiota. Ele é um inútil que não tem onde cair morto. Mas, como eu sou um pai generoso e a minha filha é caprichosa, eu estou deixando ele entrar para a nossa família. Estou fazendo uma caridade hoje. O silêncio que se seguiu foi terrível. E então, as risadas começaram. Não eram risadas de alegria.
Eram risadas de escárnio, cruéis. Eles estavam rindo do meu filho, rindo do meu Felipe. Eu olhei para o altar. O Felipe estava tremendo. Ele segurava uma taça de vinho tinto na mão. A mão dele tremeu tanto que a taça escorregou. O som de vidro quebrando cortou as risadas. Clim. O vinho tinto espirrou no vestido branco impecável da Camila. Parecia sangue, uma mancha vermelha enorme se espalhando pela renda branca, no meio do peito dela. Camila começou a chorar. O Felipe ficou paralisado, olhando para a mancha como se tivesse cometido um crime. E o doutor Eduardo, ele riu. Ele riu alto no microfone. Viram só, além de idiota é desastrado. Meu Deus! Vocês acreditam no que eu estava vendo? Vocês acham isso normal? Um pai chamar o genro de idiota e inútil no altar, na frente de 200 pessoas? Se vocês também estão com o sangue fervendo como o meu agora, comentem aqui embaixo. Não aceito isso. Ou digam a idade de vocês para eu saber que gente de todas as gerações sabe o que é respeito. Se vocês acham que quem tem dinheiro pode humilhar os outros, deixem o like. Mas eu duvido que vocês pensem assim. Porque eu, Lourdes, não podia aceitar aquilo. Eu vi o Dr. Eduardo tirar uma pasta azul debaixo do púlpito. Ele caminhou até o Felipe, que ainda estava em choque olhando para o vestido manchado. O Dr. Eduardo colocou a pasta na frente do meu filho e tirou uma caneta de ouro do bolso. Assina aqui, rapaz, ele disse sem o microfone, mas eu consegui ler os lábios dele. Assina logo essa dívida e a gente esquece que você estragou o vestido. Aquilo foi a gota d'água. Ele estava tentando passar as dívidas podres da empresa para o nome do meu filho ali mesmo, aproveitando o pânico e a humilhação. Ele ia destruir o futuro do Felipe antes mesmo do casamento começar. Eu não pensei. Eu não planejei. Eu apenas agi. Levantei da minha cadeira com tanta força que ela caiu para trás, fazendo um barulho seco no chão de madeira. Não assina, Felipe, eu gritei. A minha voz saiu rouca, mais forte. Caminhei pelo corredor central. Meus sapatos de salto baixo batiam no chão como tambores de guerra. As pessoas se viravam para me olhar, cochichando. Quem é essa louca? É a costureira? A mãe do noivo? Eu subi os degraus do palco. O doutor Eduardo se virou para mim com a cara fechada. O que a senhora pensa que está fazendo? Volte para o seu lugar, sua velha ridícula. Eu arranquei o microfone da mão dele. A microfonia fez um barulho agudo, um guincho que fez todo mundo tapar os ouvidos. Eu me virei para a plateia. Eu tremia, mas não era de medo, era de ódio. O senhor chamou o meu filho de idiota. Eu disse, e a minha voz ecoou pelo salão. O senhor disse que está fazendo caridade. Mas a única caridade aqui é a gente não ter chamado a polícia ainda. O doutor Eduardo tentou pegar o microfone de volta, mas eu desviei. Eu abri a minha bolsa e tirei o envelope pardo, tirei as fotos e os documentos. Vocês acham que esse homem é um empresário de sucesso? Eu perguntei, levantando uma foto bem alto. Essa aqui é a Vanessa, a amante dele. E essas duas crianças são os filhos que ele esconde da própria esposa há 10 anos. Ele sustenta essa segunda família com o dinheiro que rouba da empresa. Um grito cortou o salão. Era Dona Beatriz, a esposa dele. Ela estava de pé, com as mãos na boca, os olhos arregalados de horror. O doutor Eduardo ficou roxo. Cala a boca, sua louca. Seguranças. Tirem ela daqui. Mas eu não parei. Eu joguei os papéis na mesa dos convidados da frente, onde estavam os sócios da construtora. Olhem isso. Olhem os extratos. Esse homem desviou 25 milhões que eram para construir casas populares. Ele roubou o sonho de centenas de famílias pobres. A empresa dele está falida. Ele está tentando fazer o meu filho assinar papéis para assumir as dívidas dele. Os sócios pegaram os papéis. Começaram a ler. O burburinho virou gritaria. Ladrão. Caloteiro. Alguém gritou do fundo do salão. Eu peguei o último documento. Era a lista de processos das pessoas que perderam tudo por causa dele, inclusive a dona Irene. O senhor chamou meu filho de idiota. Eu disse, olhando bem nos olhos dele, que agora estavam cheios de pânico.
Mas idiota é o senhor, que construiu um castelo em cima de um pântano de mentiras. O senhor não é um doutor. O senhor é um criminoso. Eu soltei o microfone. Ele caiu no chão com um baque surdo. O salão virou um caos. Gritos. O som de uma cadeira caindo no chão. Crash. Dona Beatriz desmaiou nos braços da Camila. Os sócios cercaram o doutor Eduardo. Empurrões, acusações voando pelo ar. Garçons correndo sem saber o que fazer. O cheiro de lírios agora se misturava com o cheiro de suor e medo. O doutor Eduardo me olhou com um ódio que eu jamais vou esquecer. Ele não parecia arrependido. Ele parecia um animal encurralado, pronto para atacar. Mas o que me gelou o sangue não foi o olhar dele. Foi quando eu me virei para ver o meu filho. Eu esperava que o Felipe viesse me abraçar. Esperava que ele me agradecesse por ter salvado a vida dele daquele golpe. Mas o Felipe estava parado lá no altar, com o rosto vermelho de raiva. As mãos dele estavam fechadas em punhos. Ele olhava para mim, não com gratidão, mas com uma fúria que eu nunca tinha visto. Ele me olhou como se eu fosse a inimiga, como se eu tivesse sido a pessoa que jogou o vinho no vestido da noiva, e não o pai dela. E no meio daquela confusão toda, ele abriu a boca para dizer algo que ia doer mais do que qualquer humilhação que o doutor Eduardo tivesse feito. E eu soube, naquele momento, que ao salvar o futuro do meu filho, eu podia ter perdido o amor dele para sempre. Você ficou louca. Foi isso que ele disse. Não foi obrigado, mãe. Não foi você me salvou. Foi um grito rouco, cheio de uma dor que eu não reconhecia, um grito que rasgou a minha alma mais fundo do que qualquer faca. Felipe estava parado na minha frente, com o rosto transtornado. A mancha de vinho no vestido da Camila parecia aumentar, como se fosse uma ferida aberta sangrando ali no altar. Os convidados estavam em silêncio absoluto, um silêncio pesado, sufocante, esperando o próximo ato daquela tragédia grega. Você tem ideia do que você fez? Felipe continuou, a voz subindo de tom, tremendo de raiva. Você destruiu o dia mais importante da minha vida. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Eu tentei tocar no braço dele. Tentei alcançar o meu menino, aquele que eu protegi a vida inteira com o suor do meu trabalho. Felipe, meu filho, eu fiz isso por você. Aquele homem ia te destruir. Ele ia colocar uma dívida milionária no seu nome. Não toca em mim. Felipe recuou, como se o meu toque queimasse. Ele olhou para mim com nojo. Sim, nojo. O meu filho me olhava como se eu fosse um inseto sujo que tinha invadido um palácio. Você é invejosa, mãe. É isso que você é. Você nunca suportou ver que eu ia subir na vida. Você nunca aceitou que eu ia entrar para uma família rica, poderosa. Você queria que eu continuasse na lama com você, costurando roupa velha para sobreviver. Aquelas palavras me bateram com força física. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Inveja. Ele achava que eu tinha inveja dele. Eu, que vendi as minhas alianças para pagar a faculdade dele. Eu, que deixei de comer carne para que ele pudesse ter um computador. Nesse momento, o doutor Eduardo, que eu achava que estaria encolhido de medo, soltou uma gargalhada, uma risada alta, forçada, que ecoou pelo salão destruído. Ele não correu. Ele não se escondeu. Ele fez o que todo narcisista faz quando é encurralado. Ele atacou: senhoras e senhores, peço perdão por esse espetáculo grotesco. Ele disse, retomando o microfone do chão, limpando a poeira do terno com uma calma assustadora. Vocês estão vendo o que eu tenho que aturar. Essa mulher, essa costureira de quinta categoria, é completamente desequilibrada. Ele apontou o dedo para mim, um dedo cheio de anéis de ouro. Ela inventou tudo isso. Esses papéis são falsos, montagens, coisa de gente pobre e ressentida que não aceita o sucesso alheio. Ela surtou porque não foi convidada para sentar na mesa principal. É triste, muito triste ver a demência chegar tão cedo. O salão começou a murmurar. Algumas pessoas, os sócios que tinham visto os documentos de perto, ainda estavam furiosos, gritando ladrão, mas outros, aqueles amigos ricos que só se importavam com as aparências, começaram a balançar a cabeça, concordando com ele. Claro, era mais fácil acreditar que a velha pobre estava louca do que aceitar que o anfitrião rico era um criminoso. Seguranças, o doutor Eduardo gritou,
a voz de comando voltando com tudo. Tirem essa louca daqui, agora. Joguem ela na rua, que é o lugar dela. 2 homens enormes, vestidos de preto, surgiram do nada. Eles não foram delicados. Um agarrou o meu braço esquerdo, o outro o direito. Os dedos deles apertaram a minha carne com força, machucando. Eu tentei me soltar. Felipe, não deixa eles fazerem isso. Felipe, eu olhei para o meu filho. Eu implorei com o olhar. Ele era o homem da casa. Ele era o meu sangue. Ele tinha que me defender. Ele se virou para o doutor Eduardo, com a cabeça baixa, numa postura de submissão que me deu vontade de vomitar. Desculpa, doutor Eduardo, Felipe disse, a voz sumindo. Minha mãe não está bem da cabeça. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu juro. Por favor, não cancele o casamento. Eu assino o que o senhor quiser. Eu assino agora. Não, eu gritei, enquanto os seguranças me arrastavam pelo corredor central. Não assina, Felipe. É a sua vida. Ele vai te usar. Cala a boca. Felipe gritou de volta, sem olhar para trás. Levem ela daqui. Eu não quero ver essa mulher nunca mais. Ela morreu para mim. Morreu para mim. A frase ecoou na minha cabeça enquanto eu era arrastada. Meus pés tropeçavam no tapete vermelho. Perdi um dos meus sapatos. O outro ficou para trás, caído perto da mesa onde estava o bolo de 5 andares. Eu vi os rostos dos convidados passando por mim como um borrão. Alguns riam, outros desviavam o olhar, envergonhados. Ninguém fez nada. Ninguém se levantou. Dona Beatriz ainda estava desmaiada num canto. A Camila, a noiva, estava sentada no chão, no meio do palco, segurando as fotos que eu tinha jogado. Ela olhava para a foto do pai com a outra família. As lágrimas dela caíam em cima do papel, manchando o rosto sorridente da amante. Ela não olhou para mim. Ela estava em choque, presa no próprio pesadelo. Os seguranças me empurraram pela porta de vidro do clube. O ar frio da noite bateu no meu rosto molhado de lágrimas e suor. Eles não pararam ali. Eles me levaram até o portão de ferro, aquele portão imponente que separava o mundo deles do meu. E não volte nunca mais, sua velha maluca, um deles disse, me empurrando para a calçada. Eu caí. Meus joelhos bateram no cimento duro. As palmas das minhas mãos rasgaram. A minha bolsa velha, aquela que o doutor Eduardo tinha desprezado, caiu aberta ao meu lado, espalhando os poucos pertences que eu tinha. Um lenço, a chave de casa, um terço. O portão de ferro se fechou com um estrondo. Clang. O mesmo som que eu tinha ouvido na mansão. O som de um mundo se fechando para mim. Começou a chover. Uma chuva fina, gelada, daquelas que entram nos ossos. Eu fiquei ali, caída na calçada do clube paulistano, sem um sapato, com o vestido rasgado na manga, humilhada, dolorida. Mas a dor física não era nada. O que doía era o buraco no peito onde antes ficava o meu coração de mãe. O meu filho tinha escolhido, entre a verdade dura da mãe que o amava e a mentira doce do sogro que o desprezava, ele escolheu a mentira. Ele escolheu a servidão. Ele preferiu ser chamado de idiota e ter um lugar na mesa dos ricos do que ser um homem livre e digno ao meu lado. Eu me levantei devagar. As pernas tremiam. Juntei as minhas coisas da calçada molhada. Coloquei o terço no bolso. Olhei para o clube iluminado. A música tinha voltado a tocar. O doutor Eduardo devia estar lá dentro, tentando consertar o estrago, servindo mais champanhe, contando mais mentiras, garantindo que o show continuasse. Ele achava que tinha vencido. Ele tinha expulsado a ameaça. Tinha o meu filho na palma da mão, pronto para assinar a própria sentença de morte financeira. Mas enquanto eu caminhava sozinha pela rua escura, mancando, molhada pela chuva, eu senti algo estranho. Não era medo. Não era mais tristeza. Era uma certeza fria, sólida como uma pedra. Eu tinha plantado a semente. Eu vi a Camila olhando aquelas fotos. Eu vi os sócios guardando os documentos nos bolsos dos paletós caros. Eu vi o medo nos olhos do doutor Eduardo antes dele começar a gritar. Ele podia me expulsar. Podia fazer o meu filho me odiar. Mas ele não podia apagar o que eu tinha mostrado.
A verdade é como uma mancha de vinho num vestido branco. Você pode tentar limpar, pode tentar esconder, mas a marca fica lá, para sempre. Eu não ia voltar para lá. Não ia implorar. Eu ia para casa, lamber as minhas feridas, mas eu sabia, com cada fibra do meu corpo cansado, que a festa tinha acabado. O castelo de cartas tinha sofrido o primeiro sopro, e não ia demorar muito para tudo desabar. O que eu não sabia, enquanto caminhava para o ponto de ônibus na chuva, era que o desmoronamento seria muito mais rápido e muito mais violento do que eu podia imaginar, e que o meu filho, aquele que tinha acabado de me matar em vida, seria a primeira vítima soterrada nos escombros. Dizem que a mentira tem perna curta. Mas no caso do Dr. Eduardo Matos, a mentira não tinha pernas, tinha asas de cera. E como Ícaro, ele voou perto demais do sol, achando que era um deus intocável. Eu só precisei assistir de longe, enquanto o calor da verdade derretia tudo. Os dias depois do casamento foram estranhos. A cidade continuava barulhenta, os ônibus continuavam lotados e o sol continuava nascendo. Mas dentro de mim havia um silêncio novo. Não era paz ainda. Era a calma antes da tempestade. Eu sabia que aquela bomba que eu joguei no salão de festas não ia apenas fazer barulho, ia derrubar prédios. Eu continuei a minha rotina: costurar, cozinhar para mim mesma, ir à feira. Foi numa dessas idas ao centro da cidade, para comprar linha e botão, que eu vi a primeira rachadura real no império de mentiras. Eu estava na rua 25 de março. Aquela loucura de gente gritando, vendendo bugigangas, cheiro de pastel frito e escapamento de ônibus. Eu parei numa loja de penhores, daquelas bem simples, que compram ouro e bolsas usadas. Tinha uma mulher no balcão discutindo aos berros com o dono. A voz era aguda, estridente. Eu conhecia aquela voz. Me aproximei devagar, escondida atrás de uma arara de roupas baratas. Era ela, a Vanessa, a amante do Dr. Eduardo, aquela mesma mulher que nas fotos parecia uma rainha, bebendo champanhe em iates, agora estava ali, suando, com a maquiagem borrada, segurando uma bolsa de marca com as unhas cravadas no couro. "O senhor está louco!" ela gritava. "Essa bolsa custou 12.000 reais. É edição limitada." O dono da loja, um senhor careca que já devia ter visto de tudo na vida, nem levantou os olhos do jornal. "Minha senhora, isso aqui é réplica, e é réplica mal feita. O couro é sintético, o fecho é de plástico pintado de dourado. Dou 50 reais e é para ajudar." 50 reais? A Vanessa parecia que ia desmaiar, mas ele me disse que era original. Ele disse que comprou em Paris. O homem riu, uma risada seca, sem humor. Ele mentiu. Homens mentem, minha filha. Vai querer os 50 ou não? Tem fila. Eu vi o momento exato em que a postura dela quebrou. Os ombros caíram, a arrogância sumiu. Ela jogou a bolsa no balcão. Plaft, um barulho seco, de plástico batendo na madeira, não de couro, um som oco e barato, igual à vida que o Dr. Eduardo oferecia. Ela pegou a nota de 50 reais com a mão tremendo e saiu chorando, empurrando as pessoas na calçada. Eu não senti pena. Senti um arrepio. O homem que roubava milhões da empresa não tinha coragem nem de comprar uma bolsa verdadeira para a mulher que ele dizia amar. Tudo na vida do Dr. Eduardo era falso. O dinheiro, o amor, a honra, até o plástico da bolsa da amante. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Liguei a televisão para ver as notícias da tarde e lá estava. A manchete brilhava em vermelho na tela, piscando como um aviso de perigo. Operação Castelo de Areia. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na construtora Matos. Sentei no sofá com o coração na boca. As imagens mostravam agentes federais saindo do prédio espelhado da empresa, carregando caixas e mais caixas de documentos. Computadores. Cofres. O repórter falava rápido. Urgente. Escândalo. Desvio de 30 milhões. O Império Matos desmoronou. Ele continuou, quase sem respirar. O dinheiro destinado à construção de conjuntos habitacionais populares foi usado para comprar imóveis de luxo, carros importados, joias. Estima-se que o rombo ultrapasse 30 milhões de reais.
30 milhões. E ele queria que o meu filho pagasse a conta do jantar. Mas o pior ainda estava por vir. O repórter continuou, a voz ficando mais grave. A polícia também está investigando os laranjas usados no esquema. Funcionários e parentes que tiveram seus nomes usados para assinar contratos fraudulentos e assumir dívidas. A tela mudou. Mostraram a foto de um documento apreendido. E lá estava, nítido, em letras pretas sobre o papel branco, assinado por Felipe da Silva Santos. O meu filho. Eu gritei sozinha na sala. Não um grito de raiva, mas de dor. Aquele maldito, aquele monstro, ele não queria o meu filho na família por amor à filha. Ele queria um bode expiatório. Ele queria alguém descartável. Alguém pobre e sem defesa, para assinar os papéis sujos e ir para a cadeia no lugar dele. E o Felipe assinou. Aquele idiota ingênuo, aquele menino deslumbrado, assinou a própria sentença de morte. O telefone tocou. Era a dona Irene, a senhora que tinha me dado as provas. Lourdes, você está vendo a TV? Ela perguntou, eufórica. Estou, Irene, estou. A justiça tarda, mas não falha, minha amiga. Eles bloquearam as contas dele. Os investidores estão fugindo. Dizem que a esposa, a dona Beatriz, encontrou as fotos que você deixou lá, aquelas que ficaram no chão. Ela expulsou ele de casa hoje de manhã. Jogou as roupas dele na rua. Eu conseguia imaginar a cena. As roupas de linho italiano jogadas na calçada suja do Morumbi. O grande doutor Eduardo. Sem teto, sem dinheiro, sem família. Mas e o meu filho, Irene? E o Felipe? A voz dela mudou. Ficou triste. Ah, Lourdes, as notícias não são boas. Dizem que o Eduardo colocou a culpa toda no diretor técnico, e o diretor técnico era o seu filho. Desliguei o telefone. Meu corpo estava gelado. Felipe estava no olho do furacão. Naquela mesma tarde, as consequências chegaram como uma avalanche. Eu soube pelos vizinhos. Um oficial de justiça foi até o apartamento alugado onde o Felipe e a Camila iam morar. Eles levaram tudo. O carro que o Felipe tinha financiado em 60 vezes. A televisão. Até os móveis que ainda nem tinham sido pagos. Bloqueio judicial. Felipe foi demitido da empresa onde trabalhava antes. Ninguém quer contratar um engenheiro acusado de fraude milionária. O nome dele estava na lama. Os amigos, aqueles amigos ricos que ele tentava impressionar, bloquearam o número dele. Ele virou um pária, uma doença contagiosa. E o doutor Eduardo, onde ele estava? Ele estava tentando fugir. A notícia veio no plantão da noite. Eduardo Matos foi visto no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para o Paraguai com um passaporte falso e uma mala de dinheiro. A polícia o cercou na área de embarque. As câmeras mostraram tudo. Ele não saiu de cabeça erguida. Ele não saiu com dignidade. Ele se jogou no chão, gritando, esperneando como uma criança mimada. Eu não fiz nada. A culpa é do engenheiro. A culpa é daquele moleque pobre. Ele me enganou. Ele estava culpando o meu filho em rede nacional. Eu olhei para aquela cena patética na televisão. O homem que se achava um deus, agora era apenas um velho assustado, sujo, sendo arrastado por 2 policiais federais. Mas a vitória tinha gosto de cinzas na minha boca, porque em algum lugar daquela cidade fria e chuvosa, o meu filho estava sozinho, sem casa, sem emprego, sem honra e, provavelmente, sem a esposa rica pela qual ele tinha vendido a própria mãe. Eu olhei para o telefone. Eu queria ligar. Meu instinto de mãe gritava para eu ligar, para eu ir atrás dele, para eu trazer ele para casa e dar uma sopa quente. Mas eu não liguei. Eu me lembrei do olhar dele no casamento, da frase que ele cuspiu na minha cara. Ela morreu para mim. Ele precisava aprender. A dor é um professor cruel, mas é o único que ensina de verdade para quem se recusa a ouvir. Felipe tinha escolhido o caminho fácil, o atalho, o brilho falso. Agora, ele estava descobrindo que o ouro de tolo mancha as mãos e não vale nada. Eu fui para a cama, mas não dormi. Fiquei ouvindo o barulho da chuva lá fora. A chuva batia na janela com força, mas aquela água não lavava a vergonha do meu filho.
só deixava o frio entrar nos ossos dele, ocupando o lugar onde antes havia arrogância. Ele devia estar sentindo frio agora. Frio na pele e na alma. Eu sabia que ele viria. Não hoje, não amanhã. O orgulho dele ainda era grande demais. Mas a fome e o frio quebram qualquer orgulho. Eu ia esperar. A mesa estava posta, mas a porta estava trancada. Ele teria que bater. E teria que bater com muita humildade para eu abrir. O castelo tinha caído. Os ratos estavam correndo. E o meu filho estava no meio dos escombros. Restava saber se ele ia tentar reconstruir a vida com as próprias mãos, ou se ia continuar esperando que alguém o salvasse. Eu fechei os olhos e rezei. Não para que ele ficasse rico, não para que ele ficasse famoso, mas para que ele virasse homem, finalmente homem. 3 meses. 90 dias. Esse foi o tempo que a minha casa ficou em silêncio, um silêncio pesado, grosso, que parecia ocupar espaço físico na sala, sentar no sofá e dormir na cama vazia do quarto de hóspedes. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo só ensina a gente a conviver com a dor. A cada domingo, eu acordava cedo e ia para a cozinha, o cheiro de feijão preto cozinhando, o barulho da panela de pressão chiando, o aroma do alho fritando na banha. Eu fazia a feijoada completa, com carne seca, paio, costelinha. O prato preferido do Felipe. Eu colocava à mesa. 2 pratos, 2 copos, os talheres alinhados. E eu sentava e esperava. O relógio da parede fazia tic-tac. 12h, 1 hora, 2 horas. A comida esfriava, a gordura talhava na panela. E ninguém batia na porta. Ninguém chamava: Mãe, cheguei. Eu comia sozinha, engolindo o choro junto com a farofa. Depois, guardava tudo na geladeira, lavava a louça e ia rezar. Rezar para que o meu filho estivesse vivo, para que ele estivesse comendo, para que ele lembrasse, nem que fosse por um segundo, que tinha uma mãe que o amava mais do que a própria vida. Mas eu não sabia onde ele estava. O telefone dele estava desligado. No apartamento antigo, ninguém sabia informar. Ele tinha virado fumaça. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Felipe estava descobrindo o que é o inferno. Ele estava morando num quartinho de pensão no centro, um lugar úmido, com cheiro de mofo e cigarro barato. As paredes eram finas e dava para ouvir a tosse do vizinho a noite toda. Ele tinha vendido o relógio, o celular bom, até as roupas de marca que o sogro tinha exigido que ele usasse. Tudo para pagar o aluguel e comer marmita. Mas a fome de comida não era a pior. A pior era a fome de dignidade. Felipe tentou arrumar emprego. Ele era engenheiro, formado, inteligente. Mas o nome dele estava sujo. Não no SPC, mas na lama. Ele chegava nas entrevistas, de barba feita, tentando parecer decente com a única camisa social que sobrou. O entrevistador pegava o currículo, olhava o nome e a expressão mudava. Felipe da Silva Santos. O homem perguntava, sem olhar nos olhos dele. Aquele da construtora Matos, o genro do doutor Eduardo. Felipe tentava explicar. Eu fui vítima. Eu não sabia. Eu assinei sem ler. Mas o mundo não perdoa quem assina sem ler. O entrevistador fechava a pasta e dizia frio: Não temos vagas para o seu perfil. A nossa empresa preza pela ética. Felipe saía na rua, com o sol queimando a vergonha na cara dele. Ele andava quilômetros para economizar o dinheiro do ônibus. E a cada passo, a voz do doutor Eduardo ecoava na cabeça dele. Idiota. Inútil. E depois, vinha a minha voz. A voz que ele mandou calar. Não assina, Felipe. Ele sentava no meio-fio e chorava. Ele percebeu que a única pessoa no mundo que tentou impedir a desgraça dele foi a pessoa que ele expulsou da vida dele. Numa tarde cinzenta, quando o Felipe estava contando as moedas para ver se dava para comprar um pão com manteiga, alguém parou na frente dele. Ele levantou os olhos, esperando ser enxotado. Mas era a Camila. Ela estava diferente. Sem as joias, sem a maquiagem pesada, vestindo jeans e camiseta. Ela parecia cansada, mas os olhos estavam limpos.
Eu te procurei em todo lugar, Felipe. Ela disse. O Felipe tentou se esconder, envergonhado da sujeira, da pobreza. Vá embora, Camila. Eu não tenho nada. O teu pai tirou tudo. Camila sentou no chão, ali mesmo na calçada suja, ao lado dele. Meu pai tirou tudo de nós dois, Felipe. Mas a sua mãe deu uma chance pra gente recomeçar. O Felipe olhou pra ela sem entender. Minha mãe, ela é louca. Ela destruiu o casamento. Não, Felipe. A Camila segurou a mão suja dele. Ela te salvou. Se ela não tivesse gritado, se ela não tivesse feito aquele escândalo, você teria assinado a confissão de dívida completa. Você estaria preso agora, junto com o meu pai. Ela se jogou na frente do trem para te empurrar do trilho. Felipe ficou mudo. A verdade bateu nele como um soco. Vem comigo, a Camila disse, levantando. Tem alguém que quer te ver. Ela levou o Felipe para um bairro simples na periferia. Eles pararam na frente de uma casa modesta, com o reboco caindo, mas com o chão da varanda brilhando de limpo. Na varanda estava sentada a dona Irene, a mulher que tinha me dado o envelope no casamento. Felipe reconheceu ela. Era a mulher que servia café na construtora. A mulher que o doutor Eduardo nem bom dia dava. Dona Irene olhou para o Felipe. Ela não tinha raiva, tinha pena. Entra, menino. Aceita um café. Sentados na cozinha simples, Dona Irene contou a história. Contou como o doutor Eduardo pegou as economias da vida dela, prometendo um apartamento que nunca foi construído. Contou como ela pensou em se matar. E contou sobre mim. A sua mãe me procurou, Felipe. Dona Irene disse, servindo café num copo de vidro. Ela não me conhecia. Mas quando ela soube o que estava acontecendo, ela não virou as costas. Ela disse que ia lutar, não só por você, mas por mim. Por nós. Ela pegou as provas da minha mão tremendo e subiu naquele palco. Ela foi a voz de quem não tinha voz. Felipe abaixou a cabeça. As lágrimas pingavam dentro do café preto. Ela é uma heroína, meu filho. Dona Irene colocou a mão no ombro dele. E você tratou ela como lixo. A dor que o Felipe sentiu naquele momento foi física. Doeu no peito, doeu na alma. Ele lembrou do meu vestido rasgado, do meu pé descalço, de mim sendo arrastada para fora do clube. Ele lembrou das palavras horríveis que disse. Eu não mereço ela. Felipe sussurrou. Eu não mereço ser filho dela. Você não merece mesmo. Camila disse, dura, mas sincera. Nenhum de nós merece. Mas ela é mãe, e mãe perdoa até o imperdoável. Vai atrás dela, Felipe. Antes que seja tarde demais. Naquela noite, o céu desabou, uma tempestade de verão, com trovões que faziam as janelas tremerem. Eu estava em casa, trancando as portas com medo do vento. A luz tinha acabado, eu estava sentada na sala, iluminada apenas por uma vela, rezando o terço. De repente, ouvi uma batida na porta, fraca, quase sumindo no barulho da chuva. Pensei que fosse o vento. Mas bateram de novo. Mais forte. Eu levantei, segurando a vela. Quem é? Perguntei, com medo. Sou eu, mãe. A voz veio abafada pela madeira e pela chuva, mas eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar, em qualquer vida. Era a voz do meu menino. Eu destranquei a porta com as mãos tremendo. A chave parecia não encaixar de tão nervosa que eu estava. Quando eu abri, o vento jogou chuva na minha cara, a vela apagou. Mas na luz do poste da rua, eu vi. Felipe estava ajoelhado na chuva, a roupa encharcada colada no corpo magro, o cabelo escorrendo água pelo rosto. Ele tremia de frio e de choro. Ele não ousou levantar os olhos para mim. Ele ficou ali, de joelhos na lama, na frente da casa simples que ele tinha desprezado. Mãe, ele soluçou. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui cego. Eu fui um monstro. Eu não tenho nada, mãe. Eu sou um nada. Mas me deixa entrar. Não me deixa aqui fora. Eu olhei para ele. Eu vi o arrependimento em cada gota de chuva que caía sobre ele. Eu vi o meu filho despido de toda a arrogância,
de toda a vaidade, reduzido ao essencial, um homem que precisava da mãe. Eu não disse nada. Palavras eram pequenas demais para aquele momento. Eu larguei a vela no chão. Eu saí para a chuva. A água gelada molhou meu vestido, meu cabelo, mas eu não senti frio. Eu me ajoelhei na lama, na frente dele. Eu peguei o rosto dele com as minhas 2 mãos. Ele levantou os olhos, cheios de medo de ser rejeitado. Mas o que ele encontrou nos meus olhos não foi julgamento. Foi o que sempre esteve lá. Levanta, meu filho, eu disse, com a voz embargada pelo choro. A comida está na mesa. Ele me abraçou ali mesmo, no chão, na chuva. Um abraço desesperado, apertado, como se ele quisesse voltar para dentro de mim, para o único lugar onde ele esteve seguro. Eu senti os ossos dele, a magreza dele, mas senti também o coração dele batendo junto com o meu. Vem. Vamos entrar, eu disse, ajudando ele a levantar. Nós entramos. Eu fechei a porta, deixando a tempestade do lado de fora. A casa estava escura, mas nunca esteve tão iluminada. Eu levei ele para o banheiro, dei uma toalha seca, uma roupa limpa que eu guardava dele. Enquanto ele tomava banho, eu esquentei a feijoada. Quando ele sentou na mesa com o cabelo molhado, vestindo o pijama velho, ele parecia ter 10 anos de novo. Ele comeu como se não comesse há dias. E eu sentei na frente dele, apenas olhando. Mãe, ele disse, com a boca cheia, chorando e comendo ao mesmo tempo. Obrigado, você me salvou, de novo. Eu segurei a mão dele por cima da mesa. Eu sempre vou te salvar, Felipe, mesmo quando você não quiser. É isso que mãe faz. Mas a nossa história não acabou ali, naquela cozinha iluminada por velas. O Felipe tinha voltado, mas o mundo lá fora ainda estava cobrando a conta. O doutor Eduardo tinha sido preso, mas o julgamento ainda ia acontecer. E o Felipe, apesar de estar em casa, ainda tinha contas a acertar com a justiça e com a própria consciência. E havia algo mais, uma surpresa que a Camila estava guardando, algo que ia mudar o rumo da nossa família para sempre e trazer uma nova luz para aquela casa que tinha ficado tanto tempo no escuro. O dia do julgamento do Dr. Eduardo Matos amanheceu cinzento. Uma garoa fina caía sobre São Paulo, como se o céu estivesse lavando a sujeira que aquele homem tinha espalhado pela cidade. Eu estava lá na primeira fila do tribunal ao lado do Felipe e da Camila. Não foi um julgamento rápido. O Dr. Eduardo tentou de tudo. Contratou os advogados mais caros. Tentou subornar testemunhas. Tentou fingir que estava doente. Ele entrou no tribunal numa cadeira de rodas tremendo, fingindo ser um velhinho frágil e senil, mas a máscara caiu quando a dona Irene subiu para depor. Aquela mulher simples, que tinha perdido a economia de uma vida inteira, olhou nos olhos dele e disse com a voz firme: "O senhor não roubou só o meu dinheiro. O senhor roubou a minha paz." Mas a senhora Lourdes me devolveu a esperança. Quando o juiz leu a sentença, o doutor Eduardo levantou da cadeira de rodas, esquecendo o teatro. Ele gritou. Amaldiçoou todo mundo. Disse que nós éramos insetos. Foi preciso 3 policiais para segurar ele e colocar as algemas. Clac! O som do metal fechando nos pulsos dele foi a música mais bonita que eu já ouvi. 25 anos de prisão, sem direito à fiança. O Felipe chorou quando ouviu que foi inocentado. O juiz entendeu que ele foi coagido e que, graças à minha intervenção no casamento, ele não tinha assinado a confissão de dívida final. Acabou, mãe. Felipe me abraçou no corredor do fórum. O pesadelo acabou. Mas o fim do pesadelo era apenas o começo da vida real. 6 meses depois, nós estávamos de novo numa igreja. Mas não era o clube paulistano. Não tinha lustre de cristal importado, nem garçons de luva branca servindo champanhe francês. Era a capelinha do nosso bairro, pequena, com as paredes descascadas e bancos de madeira que rangiam quando a gente sentava. O cheiro não era de lírios caros que davam dor de cabeça. Era cheiro de vela de incenso e de flores do campo que eu e a dona Irene colhemos de manhã cedo. O Felipe estava no altar. Ele não usava um terno de grife italiana. Usava uma camisa branca simples e uma calça bege. Mas ele nunca esteve tão bonito, porque agora ele não tinha aquela sombra de medo nos olhos. Ele tinha luz. A Camila entrou.
Não tinha marcha nupcial tocada por orquestra, tinha o seu Zé tocando violão e cantando uma música suave. O vestido dela não era de seda pura. Era um vestido de algodão branco simples, que eu ajudei a ajustar na minha máquina de costura velha. Quando ela chegou no altar, ela não parecia uma boneca de porcelana com medo de quebrar. Ela parecia uma mulher. Forte. Real. Dona Beatriz, a mãe dela, estava no primeiro banco. Ela tinha vendido a mansão para pagar as dívidas do marido e agora morava num apartamento pequeno. Ela não usava mais joias, mas o sorriso dela era verdadeiro pela primeira vez em anos. A cerimônia foi rápida, simples, mas cada palavra do padre parecia ter peso. Quando chegou a hora dos votos, o Felipe fez algo que ninguém esperava. Ele pediu o microfone. O meu coração parou por um segundo, lembrando da última vez que alguém pegou um microfone num casamento dele. O Felipe viu o meu medo. Ele sorriu para mim. Não se preocupa, mãe. Ele disse no microfone. Dessa vez a história é diferente. Ele olhou para a Camila e depois olhou para todos nós. Tinha umas 30 pessoas ali. Vizinhos. Amigos de verdade. As vítimas do golpe que viraram nossa família. No meu último casamento, o meu sogro disse que eu era um idiota. Felipe começou a voz embargada, mas firme, e ele estava certo. Eu fui um idiota. Eu fui um idiota por achar que dinheiro comprava respeito, por achar que terno caro fazia um homem, por ter vergonha da minha origem. Ele desceu do altar e caminhou até mim. O silêncio na igreja era absoluto. Só se ouvia o barulho da chuva lá fora e a respiração emocionada das pessoas. Mas eu tive sorte. Felipe continuou parando na minha frente. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me amou o suficiente para me fazer passar vergonha. Uma mãe que preferiu ser odiada por mim do que me ver destruído. Ele se ajoelhou, ali no chão de cimento da igrejinha. Mãe, a senhora não é costureira. A senhora é a arquiteta da minha vida. A senhora costurou a minha dignidade de volta quando ela estava em trapos. Eu sou o homem mais rico do mundo hoje, não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu sou filho da Dona Lourdes. Eu chorei, todo mundo chorou. A Dona Irene soluçava alto no fundo da igreja. O Felipe beijou as minhas mãos, aquelas mãos cheias de furos de agulha e calos. Depois ele voltou para o altar, beijou a Camila e disse: Eu prometo ser o homem que a minha mãe me ensinou a ser. Quando eles saíram da igreja não teve chuva de arroz, teve chuva de pétalas de flor que as crianças do bairro jogaram. A gente foi a pé para o salão comunitário onde seria a festa. A comida era feijoada, feita por mim, pela Dona Irene e pelas vizinhas. Tinha refrigerante, cerveja gelada e bolo de fubá com goiabada. Eu vi o meu filho rindo com a boca suja de feijão abraçado com a Camila dançando forró. Eu vi a Dona Beatriz conversando com a Dona Irene, duas mulheres de mundos diferentes, unidas pela dor e pela superação. Eu estava sentada numa cadeira de plástico, descansando os pés, quando a Camila veio sentar do meu lado. Ela estava radiante e suada de dançar com o vestido de algodão amassado. Dona Lourdes, ela disse segurando a minha mão. Eu preciso te contar uma coisa. É o presente de casamento que a gente guardou para o final. Eu sorri. O que é, minha filha? Vocês vão se mudar. Conseguiram aquele financiamento da casa própria. Ela negou com a cabeça. Os olhos dela encheram de lágrimas. Não é isso. É que, sabe aquela carta que o meu pai mandou da prisão? Eu sabia. O doutor Eduardo tinha mandado uma carta para ela semana passada. A Camila não tinha me deixado ler. Ele disse que estava morrendo. Camila continuou, a voz tremendo. Que estava sozinho, que ninguém mandava nenhum cobertor para ele. Eu senti um aperto no peito. Apesar de tudo, ele era o pai dela. Eu sinto muito, minha filha. Não sinta, Camila disse firme. Ele escolheu o caminho dele, mas naquela carta ele disse uma coisa que me marcou. Ele disse que o legado dele tinha morrido, que o nome Matos ia acabar na lama. Ela pegou a minha mão e colocou na barriga dela. A barriga ainda estava reta, mas eu senti um calor, uma vibração. O legado dele acabou, Dona Lourdes, mas o nosso está só começando. Eu olhei para ela sem ar. Você está grávida. Camila sorriu chorando. De 3 meses. É um menino. Meu Deus, um neto. Eu ia ser avó.
O Felipe ia ser pai. E a gente já escolheu o nome. Camila disse apertando a minha mão. Vai ser. Eduardo, perguntei com medo. Não. Camila riu. Deus me livre. Vai se chamar Davi. Porque ele vai ser pequeno, mas vai vencer gigantes, assim como a senhora venceu. Eu abracei a Camila ali no meio da festa com cheiro de feijoada e som de forró. Eu ia ter um neto, um menino chamado Davi. Mas a nossa felicidade durou pouco, porque enquanto a gente celebrava a vida, a morte estava rondando. No dia seguinte, o telefone tocou cedo. Era do presídio. O doutor Eduardo tinha passado mal. Um derrame. Ele não morreu, mas o que aconteceu com ele? Aquilo foi pior do que a morte. E ele tinha um último pedido. Um pedido que envolvia a mim e ao bebê que ainda nem tinha nascido. E eu teria que decidir se o meu coração de mãe era grande o suficiente para perdoar o homem que tentou destruir a minha família, ou se eu deixaria ele apodrecer na própria maldade. O cheiro daquele hospital penitenciário era algo que eu jamais vou esquecer. Não cheirava a remédio ou limpeza. Cheirava a ferro, a concreto molhado, a desespero enjaulado. Eu caminhei pelos corredores longos e cinzentos, segurando o braço da Camila. A barriga dela já aparecia um pouco, mas o rosto estava pálido de medo. O Felipe se recusou a entrar. Ele ficou no carro lá fora. Ele disse que não aguentaria ver o homem que destruiu a vida dele, mesmo que esse homem estivesse morrendo. Eu entendi, mas eu e a Camila precisávamos fechar esse ciclo. Quando a enfermeira abriu a porta do quarto, eu precisei me segurar na parede. O homem naquela cama não era o Dr. Eduardo Matos. Não era o gigante arrogante que tinha humilhado o meu filho no altar. Era um trapo. O derrame tinha sido cruel. O lado direito do rosto dele estava caído, derretido como cera de vela. A boca estava torta, aberta num rictus de dor eterna. Ele estava magro, seco, a pele cinzenta parecia papel velho. Ele estava preso não só pelas grades da janela, mas pelo próprio corpo. O homem que falava em milhões, que gritava ordens, que se achava a voz de Deus, agora não conseguia falar uma palavra. Ele nos viu. O olho esquerdo, o único que ainda tinha vida, girou na nossa direção. Eu vi uma lágrima escorrer. Uma lágrima grossa e suja. Ele tentou levantar a mão boa, à esquerda, mas ela tremia tanto que parecia uma folha ao vento. Ele fez um som. Um grunhido gutural horrível. Ah! Ha! Gu! Ele estava tentando falar. Estava tentando pedir algo. A enfermeira, uma mulher robusta com cara de quem já viu o inferno, se aproximou. Ele escreveu isso aqui hoje de manhã. Ela disse, entregando um papel amassado para Camila. Demorou 2 horas para escrever 3 frases com a mão esquerda. Camila pegou o papel. As mãos dela tremiam tanto quanto as do pai. Ela leu em voz alta, e a voz dela embargou a cada palavra. Tenho frio. Ninguém me traz um cobertor. Tenho medo do escuro. Meu Deus, o homem que tinha mansões em Paris e Miami estava implorando por um cobertor barato. O homem que se achava o sol estava com medo do escuro da própria alma. Ela se aproximou da cama e tocou a mão gelada dele. Eu trouxe um cobertor. Eu trouxe. Ela tirou da bolsa uma manta azul macia. Cobriu aquele corpo frágil. O doutor Eduardo fechou o olho bom e suspirou. Foi um som de alívio tão profundo que doeu ouvir. Ele abriu o olho de novo e olhou para a barriga da Camila. Ele apontou com o dedo trêmulo. Davi. Camila disse, entendendo. É o Davi, pai, seu neto. O doutor Eduardo tentou sorrir, mas a boca torta só fez uma careta bizarra. Ele olhou para mim. O olhar dele mudou. Não tinha mais ódio. Tinha vergonha. Uma vergonha imensa, esmagadora. Ele apontou para mim, e depois para o coração dele. Ele bateu no peito fraco 2 vezes. Eu entendi. Ele estava pedindo perdão. Ele estava dizendo que sabia que eu tinha vencido, não pela força, mas pelo coração. Eu me aproximei da cama. Olhei bem fundo naquele olho solitário. O senhor pode descansar, doutor Eduardo, eu disse. A voz calma, sem raiva. O seu neto vai saber quem o senhor foi. Mas ele vai saber a verdade. E ele vai ser criado com amor, não com dinheiro. Ninguém vai ter medo dele.
Todo mundo vai respeitar ele. Ele fechou o olho. Uma lágrima final escorreu. Nós saímos de lá em silêncio. O barulho do portão de ferro batendo atrás de nós foi o ponto final daquela história triste. Clang. 2 meses depois, a madrugada virou dia num grito. A Camila entrou em trabalho de parto. Mas não foi como nos filmes. Foi difícil. Foi aterrorizante. O bebê estava virado. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. Os monitores no hospital começaram a apitar. Bip, 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 bip. Rápido demais. O som do pânico. Médicos corriam. Enfermeiras empurravam a maca. O Felipe estava branco, encostado na parede do corredor, roendo as unhas até sangrar. Mãe, ele vai morrer? O Felipe perguntava como uma criança. Não vai, eu dizia, rezando por dentro. Não vai. O Davi é forte. Ele tem o seu sangue e o meu. Foram horas de agonia. O médico saiu da sala de cirurgia com a roupa verde manchada de sangue. O meu coração parou. O tempo congelou. 1 segundo. 2 segundos de silêncio absoluto. E então, uá, uá. Não era um choro de dor. Era um grito de guerra. Era o Davi avisando ao mundo que ele tinha chegado e que ele ia ficar. Nós entramos no quarto. A Camila estava exausta, mas o rosto dela brilhava, e nos braços dela estava o pacote mais precioso do mundo, pequeno, vermelho, enrugado, perfeito. O Felipe chorava tanto que molhava a cabecinha do bebê. Ele beijava os dedos minúsculos do filho. Oi, campeão! Ele sussurrava. Oi, Davi, eu sou seu pai, e eu prometo que nunca vou te deixar cair. Eu me aproximei. Peguei a mãozinha dele. Ele apertou meu dedo com uma força impressionante. Bem-vindo, Davi, eu disse. A vovó Lourdes está aqui. Naquele momento, o telefone do Felipe tocou. Ele olhou para a tela. Era o advogado. O doutor Reinaldo. Felipe atendeu. A expressão dele mudou. Ficou séria. Solene. Ele desligou e olhou para a gente. Acabou. Ele disse. O doutor Eduardo faleceu, hoje, agora há pouco, sozinho na enfermaria do presídio. O quarto ficou em silêncio. Um silêncio respeitoso, mas não triste. Era o ciclo da vida se fechando com uma precisão assustadora. No mesmo dia, na mesma hora em que o Davi respirava pela primeira vez, o avô dele dava o último suspiro. Um morreu no frio, sem ninguém segurando a mão, cercado de grades e concreto. O outro nasceu no calor, cercado de amor e lágrimas de alegria. A Camila olhou para o filho e depois para a janela, onde o sol estava começando a nascer depois da tempestade da noite. Que ele descanse em paz. Camila disse, beijando a testa do Davi, e que a gente viva em paz. Não houve herança milionária, o governo confiscou quase tudo para pagar os desvios. O que sobrou foi usado para indenizar as vítimas, como a dona Irene. O Felipe e a Camila não ficaram ricos. Eles moram num apartamento alugado de 2 quartos. O Felipe trabalha numa empresa pequena, ganhando um salário honesto. A Camila dá aulas de inglês, mas naquele quarto de hospital, olhando para o meu neto, eu me senti a mulher mais rica do mundo. Eu não tinha diamantes, eu não tinha mansões. Eu tinha uma família que foi quebrada, moída, pisoteada, mas que se colou de novo com a cola mais forte que existe. A verdade, o Davi abriu os olhos. Eram olhos pretos, profundos, curiosos. Ele olhou para mim e pareceu sorrir. Eu sabia que a minha missão não tinha acabado. Eu tinha que ensinar aquele menino a plantar. Não árvores, mas valores. Eu tinha que garantir que a história não se repetisse. Que o Davi nunca precisasse pisar em ninguém para se sentir grande. E eu sabia exatamente como ia fazer isso. Peguei o Davi no colo, senti o cheiro de leite e vida nova, e comecei a cantarolar uma música antiga que eu cantava para o Felipe. O pesadelo tinha acabado. O sonho estava apenas começando, e dessa vez, o alicerce era de pedra, não de areia. 5 anos. Parece muito tempo, mas passou num piscar de olhos. Hoje é domingo. O cheiro de carne assando na brasa invade o quintal da minha casa pequena.
Não é aquela mansão fria do Morumbi. É uma casa simples com paredes pintadas de amarelo e uma varanda onde bate sol a tarde inteira. Mas é aqui que mora a verdadeira riqueza. Estou de joelhos na terra, mexendo num canteiro de hortelãs. Minhas mãos estão sujas de barro e as minhas unhas não estão feitas. Mas eu nunca me senti tão bonita. Vovó, olha o que eu achei. Davi vem correndo na minha direção. Ele tem 5 anos agora. Tem os olhos pretos e curiosos do pai e o sorriso doce da mãe. Ele segura uma minhoca na mão com aquele fascínio que só as crianças têm. Cuidado, meu amor, eu digo, limpando o suor da testa. A minhoca ajuda a terra a respirar. Deixa ela trabalhar. Davi coloca a minhoca de volta na terra com todo o cuidado do mundo. Ele agacha do meu lado, imitando meus movimentos. Vovó, por que a gente tem que arrancar esse matinho bonito? Ele pergunta, apontando para uma erva daninha que deu uma florzinha roxa. Eu paro o que estou fazendo, olho para ele, olho para aquela florzinha roxa que parece inofensiva, mas que eu sei que tem raízes profundas que roubam a água das outras plantas, porque nem tudo que é bonito por fora é bom por dentro, Davi. Eu explico. Esse matinho parece uma flor, mas ele é mentiroso. Se a gente deixar ele crescer, ele mata as hortelãs. Ele sufoca a verdade. A gente tem que cortar o mal pela raiz antes que ele cresça. Eu seguro o matinho pela base e puxo com força. Crerrec. O som da raiz se rompendo é seco e satisfatório. Viu? Só assim as coisas boas podem crescer, eu digo, mostrando a raiz podre para ele. Davi franze a testa pensando. Como a história do vovô Eduardo, eu sinto um arrepio. A gente nunca escondeu a verdade dele. Claro, contamos de um jeito que uma criança entenda. Mas ele sabe. Ele sabe que teve um avô que construiu um castelo de areia e que esse castelo caiu porque não tinha alicerce. Isso mesmo, meu amor, eu respondo passando a mão suja de terra no cabelo dele. Igualzinho. O seu outro avô escolheu plantar sementes ruins, e quem planta mentira colhe solidão. Mas a gente não. A gente planta a verdade. E por isso a gente colhe isso aqui. Eu aponto para a varanda. Lá está o Felipe. O meu filho. Ele está na churrasqueira virando a carne. Barulho da gordura pingando na brasa é a música mais bonita do nosso domingo. Ele ri de alguma coisa que a Camila disse. Ele tem alguns fios de cabelo branco agora e umas rugas ao redor dos olhos. São marcas de quem trabalha, de quem se preocupa, de quem vive de verdade. Ele não é rico. A gente ainda conta as moedas no final do mês para pagar a conta de luz. Mas ele anda de cabeça erguida. Ele dorme com a consciência tranquila. A Camila está sentada na mesa de plástico, amamentando a pequena Carmen, a minha netinha de 6 meses. Ela tem olheiras de quem não dorme direito, mas o rosto dela tem uma paz que dinheiro nenhum no mundo compra. E tem a dona Beatriz, a mãe da Camila. Quem diria? Aquela mulher que vivia coberta de joias e medo, agora está ali cortando o pão com a gente, usando uma camiseta simples e rindo alto. Ela perdeu as mansões, mas ganhou a liberdade. Ela me disse outro dia que nunca foi tão feliz. Vem comer, pessoal, o Felipe grita. Eu lavo as mãos na torneira do quintal. A água gelada é boa. Eu olho para as minhas mãos. Mãos de costureira. Mãos de mãe. Mãos que já seguraram agulhas finas e microfones pesados. Mãos que tremeram de medo e que bateram na mesa, exigindo justiça. Eu não deixei herança para o Davi e para a Carmen, não do jeito que o mundo entende herança. Não tem conta na Suíça, não tem imóveis, não tem carros importados. Se eu morrer amanhã, eles vão herdar essa casa simples e algumas máquinas de costura. Mas eu deixo para eles algo muito maior. Eu deixo a certeza de que eles nunca vão precisar baixar a cabeça para ninguém. Eu deixo a lição de que o certo é o certo mesmo que ninguém esteja vendo, e que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Eu sento na mesa. O Felipe me serve um pedaço de carne, aquele primeiro pedaço, o melhor de todos. Para a senhora Dona Lourdes, ele diz piscando para mim, a matriarca. Eu sorrio. Eu lembro daquele jantar na mansão, do filé mignon jogado para o cachorro, da carne seca no meu prato. Parece que foi em outra vida. E foi. Aquela vida de humilhação morreu. Eu enterrei ela junto com o orgulho do Dr. Eduardo. Hoje a carne no meu prato tem gosto de vitória. Não a vitória de quem derrotou um inimigo,
mas a vitória de quem venceu a si mesma, de quem venceu o medo de falar. Camila me passa a beber. Eu seguro a Carmen no colo. Ela tem aquele cheirinho de leite e talco. Eu olho para o rostinho dela e faço uma promessa silenciosa. Você nunca vai viver na mentira, minha neta. A vovó vai te ensinar que a verdade pode doer uma vez, mas a mentira dói para sempre. A verdade liberta. A mentira aprisiona. O almoço segue. A gente ri. A gente fala alto. O Davi derruba suco na toalha e ninguém briga. A gente só limpa. Porque manchas saem. O que não sai é a mancha na alma. Eu olho para o céu azul de São Paulo e penso no doutor Eduardo. Penso nele sozinho naquela cela fria nos últimos momentos. Penso no arrependimento tardio. Eu não tenho raiva, tenho pena. Ele teve a chance de ter tudo isso. Teve a chance de estar aqui comendo churrasco no quintal segurando os netos. Mas ele escolheu o papel, escolheu a aparência. E o papel queimou. A aparência desbotou. E o que sobrou, sobrou a gente. A família da verdade. Eu respiro fundo. O ar enche os meus pulmões. Eu estou viva. Eu sou amada. E eu sou livre. Essa é a minha história. A história de uma costureira que ousou desafiar um gigante. A história de uma mãe que teve que quebrar o coração do filho para salvar a alma dele. Eu não sei quem você é que está me ouvindo agora. Não sei se você mora numa mansão ou num barraco. Não sei se você é jovem ou velho. Mas eu sei de uma coisa. Em algum momento da sua vida você vai ter que escolher. Escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, entre o silêncio confortável e a verdade difícil. Quando esse momento chegar, lembre da Dona Lourdes, lembre que o dinheiro acaba, a beleza acaba, o poder acaba. Mas a dignidade, meu amigo, a dignidade é a única roupa que a gente não tira nem para tomar banho. É a única coisa que a gente leva para o túmulo. Não deixe ninguém te humilhar. Não deixe ninguém dizer que você vale menos porque tem menos. Não deixe ninguém comprar o seu silêncio. Seja a voz que grita quando todo mundo cala. Seja a mão que levanta quando todo mundo abaixa a cabeça. Se você chegou até aqui, se você ouviu a minha história e sentiu o coração bater mais forte, então você sabe do que eu estou falando. Você sabe que a família não é sangue. Família é lealdade. Você sabe que mãe não é quem pare. Mãe é quem ensina a voar e quem corta as asas quando o voo é para o abismo. Eu espero que a minha vida sirva de alguma coisa para você. Espero que ela te dê coragem. Coragem para enfrentar os seus gigantes, coragem para dizer não, coragem para ser quem você é. Porque no final das contas, quando as luzes se apagam e a festa acaba, a única pessoa que você tem que encarar no espelho é você mesmo. E eu gosto do que eu vejo no espelho. Eu vejo uma mulher de verdade. Se você acredita que a verdade e a dignidade valem mais do que qualquer fortuna, se você se emocionou com a minha luta e com a volta do meu filho, por favor deixe o seu like aqui, se inscreva no canal para ouvir mais histórias de vida de luta e de superação. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Alguém que precisa saber que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte da minha família agora. Fiquem com Deus. E nunca se esqueçam, plante verdade, e você vai colher amor. Essa é a minha herança. E agora ela é sua também.